Introdução à disciplina. Essa é a nossa aula de hoje. E os nossos objetivos são refletir sobre o significado do processo educacional. Ela é realmente uma disciplina bem introdutória, porque depois vocês vão ter muitas outras disciplinas nas quais vocês vão poder se aprofundar no conhecimento desse processo. É um ponto inicial, né, refletir sobre esse significado. E, para tanto, nós temos o nosso segundo objetivo, que é conhecer interfaces da antropologia e da sociologia com a educação. A partir dessas interfaces é que nós vamos estar fazendo essa reflexão. Por esse motivo, nós temos como objetivo também procurar integrar as interfaces da antropologia e da sociologia com a educação. E, enfim, desenvolver um raciocínio que oriente a prática educativa. É esse raciocínio que nós começamos a desenvolver aqui hoje, mas que nós vamos estar desenvolvendo ao longo de todas as 3 unidades. E é por isso que eu falei para vocês, na unidade 3, quando vocês estiverem gravando a aula, as aulas de vocês de matemática, aí nós vamos ter já uma orientação a essa prática educativa inicial. É algo bem simples e apenas com o objetivo de praticar essa reflexão. Por esse motivo, queremos desenvolver um raciocínio que vá orientar a prática educativa, para que isso seja possível de fazer lá no final, com a atividade de ministrar uma pequena aula, uma breve aula em equipe. Os nossos conteúdos de hoje são a introdução, e entre a introdução e as considerações finais, eu dividi dessa maneira para construirmos essas interfaces. Nós vamos ter a antropologia da educação, para começar, e ela é subdividida em antropologia cultural e antropologia da criança e da infância, que são 2 sub-áreas da antropologia que são importantes para compreendermos significados da educação e para refletirmos sobre como esse significado pode orientar a nossa prática educativa. E na segunda parte do desenvolvimento da aula é a sociologia da educação. Vamos ver a posição da tríade fundadora da sociologia, os 3 principais autores da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Vamos ver como que alguns pontos, né, básicos sobre como eles viram, como eles propuseram a educação dentro da sociedade. E aí, no final, tecemos essas considerações finais. Para introduzir, eu começo com o conceito de Libânio. Libânio, 1990, não parece tão recente, né? 1990, mas é uma obra muito clássica. O título desse livro é Didática. E muitas pessoas usam e já usaram e continuam usando essa obra de Libânio. O Libânio é um autor referência na didática do ensino. O Libânio coloca a educação como um processo de desenvolvimento da personalidade, mas ele deixa bem claro que esse processo ocorre sempre em um determinado contexto. Cada pessoa que está passando por esse processo de desenvolvimento da sua personalidade, ela está no seu contexto, o contexto em que ela vive, em que ela habita. Seja no seu país, que é diferente de outros países, e dentro do seu país, em uma determinada região geográfica, dentro da região geográfica, num estado, dentro do estado está numa cidade.
E na cidade, a pessoa, cada pessoa tem o seu contexto familiar, o contexto religioso, cultural, que frequenta, do qual participa. E esse contexto influencia bastante o desenvolvimento da personalidade. Porque nós temos que compreender que a educação ela não ocorre só na escola ou só na universidade. A educação ocorre o tempo todo em ambientes informais, em ambientes não formais e em ambientes formais. Quando nós falamos em escola e universidade, são ambientes formais de educação. Mas ela também está acontecendo em ambientes não formais, ou seja, às vezes a gente visita um museu, é um ambiente não formal de educação. Então, a gente visita um aquário, a gente visita algum ambiente, um parque temático. Isso é um ambiente não formal de educação, mas ela também ocorre em ambientes informais, ou seja, na própria família. No nosso ambiente familiar é onde nós começamos a ser educados, é onde a nossa personalidade começa a ser desenvolvida. Com a família, com os amigos no clube, com as pessoas que frequentam a mesma religião que nós frequentamos. O tempo todo nós estamos sendo educados. Até mesmo lá no cinema ou no teatro, onde quer que nós estejamos, estamos sempre submetidos a esse processo educacional. E por isso ocorre sempre em um determinado contexto e de acordo com uma certa concepção de mundo, com certos valores, modos de agir, aonde a gente está, nós estamos sujeitos a isso. A concepção de mundo num país onde a maioria é cristã é diferente da concepção de mundo em um país em que, vamos dizer, a maioria seja muçulmana, ou hinduísta, ou qualquer outra religião diferente da cristã. E não só isso, né? Concepção de mundo para quem vive no Ocidente, em algum país ocidental, em geral é diferente da concepção de mundo de quem vive em países do Oriente. E assim por diante. A concepção de mundo em diferentes etnias é diferente. Mesmo dentro de um país como o nosso, existem muitas etnias aqui no nosso país. E é preciso compreender que os valores e as concepções, os modos de agir de diferentes agrupamentos sociais e culturais vão ser diversificados. E isso influencia na educação. A educação, o Libânio coloca, é tanto produto quanto processo. Produto por quê? Porque é o resultado de um processo. Mas, ao mesmo tempo, o processo, quando a gente fala em processo educacional, ele vai estar gerando um produto que é o desenvolvimento da personalidade. E, por esse motivo, ela é tanto produto quanto processo. E aqui ainda é de Libânio, quando ele coloca a educação sendo composta tanto por instrução quanto por ensino. Instrução e ensino são coisas diferentes. Às vezes a gente não pensa nessas definições no dia a dia, mas são coisas diferentes. A instrução, esse termo instrução, se refere à formação e desenvolvimento de capacidades cognitivas, formação e desenvolvimento de capacidades que nos permitem adquirir conhecimentos, competências, habilidades, convicções, mudar até mesmo, né, nossos modos de agir, nossos valores. A instrução visa a aquisição de conhecimento. E o ensino em si, ele é um conjunto de ações, de meios e condições através do qual é possível atingir a instrução. O ensino é esse conjunto de tudo que a gente organiza
que a gente planeja uma sequência de conteúdos organizados segundo uma determinada lógica e como esses conteúdos vão ser trabalhados, como eles vão ser avaliados, o que a gente vai usar em cada diferente momento da disciplina, né, quando a gente está trabalhando com uma disciplina. Ou seja, o ensino pressupõe algo organizado, é um conjunto realmente de ações, meios e condições que é organizado. E através desse conjunto, nós queremos realmente trabalhar a formação e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, nós queremos instruir. E aí nós temos um quarto ponto nesse quadrinho à esquerda, que é didática. A didática é uma ciência. Ela faz parte, é um ramo da pedagogia. E a didática em si, ela envolve tanto a instrução quanto o ensino. A didática, ela se refere a como realizar a instrução e o ensino. Para eu organizar esse conjunto de ações e meios e condições que é chamado de ensino, eu preciso o quê? Ter didática. Se eu não tiver didática, eu não vou conseguir atingir o objetivo do ensino, que é a instrução. Sem didática, é muito difícil chegar à instrução. E, portanto, a didática que ela relaciona as duas coisas. Para se dizer que alguém tem didática, tem uma boa didática, você tem que perceber nessa pessoa essa organização das ações, meios e condições, ou seja, do processo de ensino, visando a aquisição da instrução, realmente. E para chegar à instrução, a pessoa que está ensinando, usando de ações, meios e condições, para ela conseguir instruir alguém, ela tem que estar preparada dentro daquilo que ela está trabalhando. Aí nós temos a didática como uma mistura dessas duas coisas, e a educação é o termo aqui mais genérico, porque a educação, como nós falamos já no início dessa aula, ela envolve até mesmo aquilo que não é ensinado por um conjunto de ações, meios e condições. A educação é um processo realmente de desenvolvimento da personalidade que começa desde que nós nascemos, em um ambiente informal e, portanto, não há uma preocupação com a didática, né, nesse ambiente informal, nos ambientes informais que nós frequentamos, mas já começa a acontecer no nosso processo educativo, que vai continuar ao longo de toda a vida, inclusive durante a fase adulta. A educação não pode ser vista apenas como algo que ocorre na infância. Mas quando nós estamos falando em ensino, realmente, e instrução através do ensino, aí nós temos que considerar esse triângulo pedagógico que está à direita da tela. O triângulo pedagógico ele envolve o professor, o aluno e o saber, em triangulação. Por que existe essa triangulação? Exatamente aqui para compreendermos, o professor não é o centro desse processo de ensino e aprendizagem. E aqui a gente já colocou a palavra aprendizagem também, porque nós inserimos o aluno nessa triangulação. O processo de ensino-aprendizagem é uma triangulação porque está sempre, o professor ele está aprendendo enquanto ele ensina. E o aluno ele não é apenas um ouvinte, um receptor passivo. Ele também constrói o seu conhecimento e o do professor. O professor, na medida que ele está ensinando, ele está aprendendo e ele aprende muito com os alunos. O professor que não considera essa questão é porque ele está esquecido ou nunca estudou esse triângulo pedagógico. Professor, aluno e saber formam uma triangulação. Nós construímos juntos. Quando começamos uma disciplina, nós construímos juntos, ao longo dela, a essa triangulação. Professor que tem uma postura de facilitador da aprendizagem dos alunos,
e que compreende essa sua função dentro dessa triangulação, ele entende que ele está sempre completamente se formando continuamente, à medida em que ele vai trabalhando com os seus alunos, aquilo que ele quer ensinar, ele vai estar aprendendo também. Ter falado isso, né, introduzido dessa maneira a nossa aula, aí a gente entra na antropologia da educação. E nós temos aqui contribuições da antropologia cultural e da antropologia da criança e da infância que vão nos ajudar a tecer essa reflexão. A antropologia cultural é bem mais antiga, ela surgiu há muito mais tempo do que a antropologia da criança e da infância, que é bem recente. Essa antropologia, esse novo sub-ramo aqui, né, da criança e da infância, ela tem se desenvolvido agora, nos anos 2000. Mas a antropologia cultural é mais antiga. E ela nasceu a partir, tem uma forte influência de Franz Boas. Ele é considerado por muitos como o fundador ou o pai da antropologia cultural. Franz Boas, ele discutiu os conceitos, ele viveu tanto no finalzinho, trabalhou, né, estudou, produziu no final do século XIX, pegando o início do século XX. Vejam, isso é bem antigo, portanto. Mas Franz Boas teve uma influência muito grande na visão do que é cultura, do que é raça, do que é evolução humana. Ele discutiu esses conceitos e fazendo sérias críticas ao evolucionismo e ao determinismo. Na sua época, era muito forte a influência do darwinismo. O darwinismo colocou, né, uma teoria, um processo de evolução que é muito determinista. Parecia que, naquele momento ali, parecia que sempre as adaptações dos seres vivos, elas ocorriam só como resposta ao meio ambiente. E isso ficou tão forte na compreensão das pessoas que começaram a achar que no ser humano também era só isso que influenciava. Só os seus genes. Você nasceu com uma carga genética, você já traz uma herança dos seus antepassados e está se relacionando com o seu meio num processo constante de seleção natural. Como se isso acontecesse apenas assim, dessa maneira simples, também com a espécie humana. Já a antropologia, ela trabalha com a questão cultural. E o Franz Boas, ele viajou bastante, ele esteve entre os esquimós, entre algumas etnias indígenas do hemisfério norte. E nessas permanências longas em trabalho de campo, ele começou a perceber e defendeu o relativismo cultural, acreditando na autonomia da cultura, na sua singularidade, valorizando os costumes. Ele mostrava que no ser humano também tem o elemento subjetivo que gera uma cultura, hein? Quando um grupo está inserido num determinado tipo de ambiente natural, não é só o ambiente que vai mudar esse grupo também vai atuar sobre o meio ambiente. E essa ação reflexiva das pessoas para com o seu meio, do meio para com as pessoas, gera cultura. E por esse motivo, ele defendeu esse relativismo, a cultura é relativa aonde as pessoas estão, como elas vivem, qual o contexto em que elas estão. Então, elas são
singulares, cada cultura é singular e precisa ser valorizado, os costumes têm que ser valorizados e não há como se considerar uma cultura superior à outra. E Franz Boas ele teve uma influência forte na sua própria experiência pessoal, porque ele era judeu. E foi a sua família e ele sempre, né, todos os judeus naquela época estavam sob forte influência de racismo e preconceitos. E isso fez com que isso foi forte para ele, essa influência. E como antropólogo ele foi para essa linha. Ele escreveu o livro A Mente do Ser Humano Primitivo, de 1911, no qual ele defende a não existência de raças humanas totalmente definidas. Franz Boas ele defendeu que o termo raça não se aplica muito claramente para a espécie humana. Raça só se aplica para a espécie humana em situações em que realmente há um isolamento genético completo, o que é muito raro na nossa sociedade atualmente. E mesmo naquela época, que já estava uma mistura muito grande. Então, a raça, porque a raça, o termo raça, que se usa para animais, é realmente circunstanciada na genética. Uma raça é diferente da outra porque ela tem um genoma muito próprio, com pouca mistura. Isso não existe muito claro na espécie humana. Franz Boas realmente preferiu usar o termo etnias. Existem diferentes etnias com suas culturas, com suas singularidades, com seus costumes. E as diferentes etnias precisam ser valorizadas, porque fazem parte da diversidade cultural humana. Ele mostrava, aqui tem mais alguns pontos dessa teoria da antropologia cultural. As funções, os traços fundamentais da mente humana são idênticos, não tem diferença. Mas um porquê de não considerar que alguns são superiores a outros. As funções da mente, é tudo igual, o nosso cérebro é igual. Ele trabalhou assim embora ele trabalhasse com a cultura, ele observava, né, os traços humanos e ele usou de pesquisas que já haviam sido desenvolvidas na anatomia humana e na fisiologia, com pessoas de diferentes origens, com corpos humanos de diferentes origens étnicas. E é sempre igual. São idênticos esses traços da mente. A diferença está realmente nessa diversidade de povos que povoam o planeta. Cada um tem seus aspectos, seus idiomas, sua vida cultural. E quando a gente está pensando em educação, a gente não pode esquecer desses detalhes. Não dá para esquecer disso daqui, não dá para querer homogeneizar todo mundo. Achar que todo mundo tem que ser igual, tem que ver as coisas da mesma maneira, tem que viver do mesmo jeito. Há uma diversidade muito grande povoando o nosso planeta. E Franz Boas também colocava, e a antropologia cultural continua sustentando fortemente, né, que o desenvolvimento de um povo depende de sua cultura e da educação que ele recebe dentro da sua cultura. Isso aqui foi um problema muito grande com os processos de colonização dos países, como o nosso, por exemplo. Quando houve a colonização, foi simplesmente uma invasão cultural. Uma invasão cultural e o desejo de homogeneizar todo mundo, destruir a cultura indígena, a cultura africana, né, dos povos africanos que foram trazidos forçados para cá, e aí forçados também a aceitar valores culturais diferentes dos seus originais, ou se adaptar. Houve até um sincretismo em muitos pontos. Isso aqui é o relativismo cultural em sua essência. O desenvolvimento de um povo depende da sua cultura.
E a educação ela vai ser oferecida de acordo com essa cultura, e nós vamos ver, quando nós estivermos chegando na sociologia, como acontece realmente uma, uma coerção a nível da globalização. Isso fica mais nítido, em uma coerção em que algumas coisas são sustentadas e são colocadas dentro do processo educativo de um país como um todo. A gente tem base nacional comum curricular, a gente tem um sistema de ensino, aprendizagem, que é mais ou menos parecido, mas que, por outro lado, a própria BNCC, essa Base Nacional Comum Curricular, ela tem um pouco dessa questão aqui, né, da diversidade, do respeito à diversidade, do trabalho com os contextos em que os alunos se encontram. E hoje em dia nós já temos a educação diferenciada, graças ao desenvolvimento da ciência e a partir de todos esses raciocínios, como o da antropologia cultural e outros, nós vamos falar de mais alguns aqui hoje, nós já temos o termo educação diferenciada, etnoeducação, que se embasa exatamente o quê? No diálogo com alunos que têm uma cultura diferente dessa cultura que é a predominante. Isso se baseia no relativismo cultural. Boas defendia o relativismo cultural e acreditava na autonomia da cultura, na sua singularidade, valorização dos costumes, de novo, reforçando essa ideia. Isso daqui é importante para compreendermos que a educação, ela não significa, não é sinônimo de homogeneização. Desenvolver a personalidade significa também participar desse processo que contém, que prevê já a autonomia de cada uma das culturas que convivem nesse planeta e dentro de um país como o nosso. Franz Boas também colocava, então, dois tipos de herança: a biológica e a cultural. A biológica é o que realmente está vindo através de processos darwinianos para nós. Mas não é só isso, né? Nós não somos só isso, porque nós temos nossa subjetividade e nós desenvolvemos cultura. Hoje em dia, as ciências do comportamento animal, a etologia, já mostra que também existe cultura, sim, em algumas espécies não humanas. Mas cultura de uma outra maneira, são primórdios, são traços culturais. A espécie humana é a que desenvolve a cultura em seu mais complexo patamar, dentre todas as espécies biológicas. Mas a cultura, ela influencia-nos, inclusive biologicamente, porque nós temos um corpo que é parecido, ele é sempre o mesmo, na verdade, mas alguns têm uma imunidade melhor para lidar com micro-organismos do que outros. Outros têm um tipo de pele que lida com mais facilidade com o sol, por exemplo, do que outros, e assim por diante. Mas a nossa cultura vai fazer a gente lidar com essa questão corporal de diferentes maneiras. Se alguém tem uma cultura que não permite a vacinação, por exemplo, como que vai lidar com esse momento de pandemia? Se alguém tem uma cultura que faz uso de medicinas naturais das florestas e prefere, não quer usar essas químicas
da indústria farmacêutica, você vai forçar essas pessoas a abandonar a cultura delas e usar os remédios da indústria farmacêutica, sendo que esses remédios vão causar efeitos colaterais com os quais eles nunca lidaram. Nós sabemos que os indígenas, quando chegaram, os colonizadores, tiveram muitos problemas com doenças que foram introduzidas pelos europeus aqui no Brasil. E isso sempre acontece, né? Porque a cultura é outra, a cultura ali de contato com a natureza, as doenças são outras, a maneira de lidar com as doenças são outras. E o processo educacional, ele pode, isso daqui também é da antropologia cultural, o processo educacional pode levar a desenvolver um tipo de raciocínio independentemente da parte do planeta onde se vive. Pode levar a desenvolver um tipo de raciocínio, independente de onde você estiver. Vou dar um exemplo que eu acho bem interessante, né? Tem a ilha de Tristão da Cunha, vocês já ouviram falar? Tristão da Cunha. Acho que não, professora. Fica mais ou menos onde? Ela é a ilha mais remota do planeta. Ela fica entre a América do Sul e a África. Mas ela fica mais próximo da África do Sul do que da América do Sul. Mas esse próximo é muito distante. É uma ilha que é um vulcão, uma ilha vulcânica, e tem uma comunidade de pessoas vivendo lá. Eles são completamente, quase completamente, não completamente quase, né? Eles estão muito distantes das outras comunidades, mas eles têm um contato através da África do Sul. Tem um navio que vai assim, né, a cada 2 meses, passa lá por perto, alguma coisa desse tipo. E aí desce, não, com um barco menor, algumas coisas para eles, víveres, roupas. E essa comunidade que vive lá, eles têm origem britânica, porque foi a Inglaterra que descobriu essa ilha de Tristão da Cunha. O áudio está falhando para todos, pessoal? Não, professora, aqui tá bem. Para Tá mim bem? tá normal. Tá normal. Então tá. Então, para quem estiver falhando, às vezes a solução é sair e entrar de novo, que aí pode ser que melhore. Agora, vocês imaginem essas pessoas vivendo numa ilha assim, mas elas têm, o que eu quero falar com isso é que elas têm o contato ali com a sociedade britânica. Elas estão sob influência britânica, mas vivendo num ambiente completamente diferente da Inglaterra. É uma ilha oceânica, em região subantártica, extremamente fria. Tem um vulcão ali que já entrou em erupção, em processo de erupção uma vez, tiveram que evacuar toda a ilha. E eles vivem na base desse vulcão. Mas eles recebem uma influência britânica, eles têm igrejas lá, tem igreja católica, tem igreja evangélica, evangélica não, no caso é protestante, né? Que chama, tem igreja protestante, anglicana e igreja católica romana. E eles têm essa influência, que é uma influência que vem de outras partes, mas eles vivem naquele ambiente ali, portanto, eles não são só o ser biológico em contato com aquela ilha oceânica. Eles são isso também, mas estão sob influência da cultura britânica, de uma cultura ocidental. E aqui tem tudo a ver com essa questão do processo educacional pode levar a desenvolver um tipo de raciocínio independentemente da parte do planeta onde se vive. E por esse Professora, motivo... licença. Pode repetir o nome da ilha, por favor? Tristão da Cunha. Obrigada. De nada. É uma ilha muito bonita, dá uma olhada depois na internet. É bem bonita. E a história deles lá é muito curiosa, né? Que eles vivem de um jeito tão diferente. Aqui,
só para a gente finalizar essa parte da antropologia, tem esse quadro. Então, a antropologia, ela tem a subdivisão da antropologia cultural e antropologia biológica. Vocês veem ali no centro desse desenho esquemático. Mas aí, a parte cultural está para cima, então ela tem relação com história, com arqueologia, a evolução das culturas, e, ao mesmo tempo, com a estrutura e função das culturas, envolve isso, envolve a arte, literatura, interfaces, né, com a música, com a linguística, com ciências políticas, direito, psicologia, economia, sociologia, geografia humana. E a antropologia biológica, que está na parte de baixo do desenho, tem influências dos estudos sobre evolução do homem que aparecem na geologia, na primatologia, na genética, na paleontologia, e, ao mesmo tempo, em ciências que estudam a morfologia e a função do ser humano, como anatomia, fisiologia, psicologia fisiológica, genética, medicina. E a antropologia fica no meio disso tudo, envolvendo a história, a ciência, a herança biológica e a herança cultural. Portanto, quando ela está pensando em educação, ela não, desde o ponto de vista antropológico, não dá para separar as coisas. Mas um ser humano que é biologicamente parecido com outro, só que ele faz parte de uma cultura diferente, isso não pode ser esquecido no processo educacional. Ele não precisa ser educado para ser o que ele não é, ser educado para ser o que os outros são. Não precisa. Ele tem que ser educado dentro do contexto. E a antropologia da criança e da infância traz mais alguns argumentos importantes para compreendermos esse significado da palavra educação. Esse ramo, esse campo de investigação antropológica, mostra que as crianças não são tábulas rasas. Esse termo tábulas rasas significa um cálice vazio, né, a ser preenchido. As crianças, às vezes, são tratadas assim na escola, como se elas não tivessem uma bagagem com elas. Porque a criança, vou encher de conhecimento, vou prepará-la, vou ensinar tudo que ela precisa aprender, esquecendo que, na verdade, elas já estão aprendendo desde o momento em que elas nascem, elas já estão sob influência da cultura familiar, da cultura das instituições às quais as famílias delas pertencem. Elas não são tábulas rasas. Aqui são dois autores importantes dessa área, Margaret Mead e Tim Ingold. Eles estão escrevendo vários artigos e orientando muitas pesquisas na área da antropologia da criança e da infância, que sustenta a ideia de um organismo inteiro no seu ambiente, em contínua construção. Veja, um organismo inteiro, cada criança tem isso, um organismo inteiro no seu ambiente, no ambiente em que ela está. E é colocado assim, dessa maneira, com traços, o organismo inteiro no seu ambiente, para mostrar exatamente um complexo único. Não dá para separar o organismo inteiro do seu ambiente, que está em contínua construção. E, dessa maneira, as crianças, observando as crianças, a antropologia da criança e da infância conclui que elas são agentes ativos e criativos. As crianças também, elas estão sempre criando no seu ambiente, com os seus amiguinhos, e criando com os adultos, na interação com os adultos. São agentes ativos, elas não são tábulas rasas, que não têm nada a contribuir com o processo de educação delas mesmas. Não existe isso. Isso daqui também é uma ideia desses autores, né, Mead e Ingold, dentre outros da antropologia da criança e da infância. As plantas, os animais e as crianças, ao mesmo tempo em que são feitos, também se fazem.
as plantas, os animais, as crianças o tempo todo. A gente não está apenas, as plantas não estão apenas submetidas à nossa interferência, elas têm vida própria. E as plantas, trabalhando com o meio ambiente, elas estão produzindo a Terra, o planeta Terra se torna habitável por causa da presença das plantas. São as plantas que oxigenam o ar, que fixam o solo e que fazem trocas gasosas com o meio o tempo todo. São as plantas que estão tornando o nosso planeta habitável para esse tipo de forma que nós temos. E os animais, eles ainda mais, eles se movimentam, eles influenciam o meio através de suas atividades. E eles intercambiam comunicações entre eles. Uma espécie influencia a outra. E sem qualquer uma dessas espécies, a cadeia alimentar fica em desequilíbrio, ao ponto de, às vezes, até se tornar insustentável quando o desequilíbrio é muito grande. E da mesma maneira como as plantas, os animais, eles também estão se fazendo, eles têm a vida própria. Sem o ser humano aqui na Terra agora, nesse momento, se nós não tivéssemos o ser humano, os animais estariam aí com as plantas, desenvolvendo o seu meio e realizando a sua vida. Com a nossa presença aqui, nós estamos realmente interferindo com o meio das plantas e dos animais, e muitas vezes de uma maneira a deteriorar o nosso próprio meio. Mas o fato é que as nossas atitudes, elas vão influenciar as crianças, a atitude das crianças. Porque aqui está falando, elas são feitas, mas também se fazem. Porque cada criança tem as suas escolhas, tem as suas vontades e não aceita algumas imposições. Às vezes as pessoas partem até para a violência, infelizmente a gente está vendo isso o tempo todo. Pessoas cometendo atos violentos contra crianças, contra adolescentes e até contra os próprios adultos. A violência está o tempo todo presente nessa sociedade. Mas elas têm vontade própria, elas têm ideias, elas criam um mundo ao redor delas e com os seus amiguinhos. E essa antropologia da criança e da infância, ela trabalha com isso. Eu vi já descrições muito belas em torno dessa atividade criativa das crianças que não pode ser deixada de lado, desconsiderada nas escolas. E mesmo no ensino fundamental, não apenas na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. As crianças e os adolescentes têm que ser tratados com base nessas compreensões que já existem sobre elas. E nós temos muitas outras teorias da psicologia, da aprendizagem, só que isso já é conteúdo dessa outra disciplina, né, na psicologia da educação, a qual eu comentei para vocês aqui no meu início, que eu estou trabalhando com a turma de matemática de 2019, vou começar com eles na sexta-feira. Mas a psicologia também vai mostrar, a psicologia do ensino e da aprendizagem, em diferentes momentos, em diferentes fases da idade. As crianças e os adolescentes têm certas facilidades, estão buscando certas coisas. Não adianta você forçar a barra e querer ensinar elas o que elas não têm condições de aprender em determinados momentos da vida. E aqui, essa antropologia da criança e da infância também leva em consideração esses conhecimentos da psicologia, do ensino e da aprendizagem. E considera essa questão das diferentes etapas da vida, as etapas ali do desenvolvimento que está em andamento, está em processamento na infância, na adolescência e mesmo na idade adulta. Ela faz uma crítica ao conceito de socialização. Socialização seria
E nós vamos ver já em seguida, quando entramos nos autores da sociologia, socialização do conhecimento, ou seja, você oferece o conhecimento e os alunos aceitam. Essa socialização é bastante criticada na antropologia e mesmo na psicologia da aprendizagem, e na pedagogia como um todo. Aqui está, não apenas as crianças aprendem, mas os adultos também não cessam de aprender. O tempo todo nós estamos aprendendo novas coisas, mudando conceitos que tínhamos, a menos que nos fechemos para isso. E realmente conhecemos pessoas que são assim, teimosas, não querem mudar. Não adianta falar, vocês já viram? As pessoas não adianta falar, não adianta mostrar, às vezes se mostra evidências, a pessoa não aceita. Mas, em geral, nós temos essa capacidade de continuar aprendendo sempre. E as crianças também. As crianças aprendem, e elas aprendem tanto quanto ensinam. Quando um professor está trabalhando com várias crianças ao mesmo tempo, se ele tiver esse domínio de si mesmo, de se auto-observar aprendendo, ele vai aprender muito mais do que se ele não tiver essa auto-percepção. Elas aprendem tanto quanto ensinam, e isso aqui é embasamento para várias tendências pedagógicas que prevêem um ensino diferente do tradicional, que é baseado apenas em aulas expositivas. É necessário fazer com que as crianças tenham oportunidade realmente de investigar, de reconstruir o conhecimento, de reelaborar algumas ideias. E uma outra questão, essa terceira aprendizagem, ela não se faz apenas por via consciente e racional, ela está acontecendo inconscientemente mesmo, tanto para crianças quanto para adultos. E isso aqui é comprovado na psicanálise. A psicanálise, ela trabalha com as vias do inconsciente. O adulto, ele está sempre interagindo com a parte inconsciente do adulto com a sua parte consciente. O tempo todo. E algumas neuroses, alguns problemas, alguns transtornos mentais surgem por falta de um fluxo natural e saudável entre essas duas vias, a inconsciente e a consciente. E isso tem que existir na criança, por isso a ludicidade é importante, os jogos, as brincadeiras. Mas não só isso, dar a aprendizagem na mão delas, para que elas desenvolvam, e não apenas propor conhecimentos, dando aula sempre baseada no critério de memorização, como se elas não tivessem condições de aprender por elas mesmas. E aqui essa questão, elas têm um mundo autônomo e independente em certa medida do mundo dos adultos. Em certa medida. Se vocês observarem isso em crianças que vocês conhecem, vocês vão perceber, e se vocês lembrarem de vocês mesmos quando vocês eram crianças. A criança tem um mundo autônomo e a antropologia da criança e da infância, ela se debruça sobre esse mundo autônomo, quer compreender esse mundo autônomo. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa recente, e eu já publiquei o artigo resultante dessa pesquisa na Revista Brasileira de Meio Ambiente. Era em torno da aprendizagem significativa de ecologia entre indígenas. E o estudo de caso que eu fiz foi a questão de populações de porcos do mato. Porque existem vários trabalhos que demonstram que algumas comunidades indígenas perderam muito contato com a sua cultura como ela era originalmente, influenciadas pela educação formal que veio externa, pelas facilidades, entre aspas, vamos dizer assim, tá? Eu coloco facilidades entre aspas, né? Mudanças
de hábito que vieram com os supermercados, trabalhos, saindo da comunidade para ir trabalhar fora, ou indo estudar em escolas fora da comunidade, perderam esse elo com o seu meio natural. E aí mesmo a atividade de caça, que alguns continuaram desenvolvendo nessas áreas, se tornou insustentável. E os porcos do mato, desse estudo de caso, desapareceram de algumas áreas. Por quê? Porque veio uma influência que era externa a essas comunidades. Outras comunidades que continuam vivendo no seu mundo autônomo, né, e têm essa autonomia cultural respeitada, elas ainda continuam desenvolvendo uma caça sustentável e os porcos do mato continuam lá. Chegam até a plantar, fazer plantios de algumas leguminosas, algumas gramíneas, né, gramas, plantas que os porcos se alimentam, dos quais os porcos se alimentam, eles se aproximam, se alimentam, eles têm alimento ali por perto das aldeias. Aí os indígenas retiram alguns porcos, mas sabendo o quanto que eles podem retirar, não ao ponto de causar depressão daquelas populações. E é isso, respeitar esse mundo autônomo, ele é independente nas crianças, e nesse trabalho, era isso que eu queria falar, na verdade, eu lembrei desse trabalho, porque ali eu percebi, encontrei relatos antropológicos que em algumas aldeias indígenas as crianças aprendem por duas vias. A educação delas ocorre por duas vias, uma é horizontal e a outra é vertical. A horizontal é entre elas apenas, entre as crianças. Elas saem para a floresta e elas aprendem sobre ecologia na floresta, coletam alguns itens alimentares que os adultos não coletam, que não têm interesse, elas coletam para elas e preparam ainda na floresta, elas comem entre elas, têm um mundo autônomo delas, mas ao mesmo tempo tem um processo na vertical, que é os adultos ensinando. E essa autonomia, essa independência que existe em certa medida do mundo dos adultos tem que ser respeitada também. Aqui eu coloquei exatamente para lembrar, né, esse processo que eu acabei de mencionar para vocês. Há um ensino, aprendizagem acontecendo, envolvendo adultos e não envolvendo. E não só em etnias indígenas. Isso acontece também com as crianças do meio rural e urbano da sociedade não indígena. E, professora? Sim, Danilo. A senhora já foi em alguma tribo indígena para saber mais sobre a cultura deles? Pessoalmente? Pessoalmente, ainda não. Eu tentei ir, foi bem no comecinho da pandemia, né? Eu estava negociando com os Tembé, e eu tenho 3 alunos, porque eu trabalho bastante nessa linha da etnoeducação, né? Mas atualmente eu estou orientando 3 alunos que são de comunidades quilombolas. Mas uma das alunas, ela também é sobrinha dos Tembé. Ela é sobrinha de 2 caciques Tembé. E, ao mesmo tempo, é quilombola, ela tem as 2 origens. E aí, através dela, eu estava tentando organizar uma visita a uma das 2 aldeias dos Tembé, que fica aqui por perto, né, de Bragança. E uma em Santa Luzia e outra aqui, mais próxima ainda de Bragança. Mas eu não consegui não, Danilo, por enquanto. Realmente foi um trabalho assim mais de revisão bibliográfica que eu fiz. Eu sei que algumas estão já bem corrompidas culturalmente por causa da nossa influência externa. Mas tem outras que não, né, que mantêm mais as suas origens, as suas tradições. E aqui a gente está bem no lugar, né, delas, que é a nossa Amazônia.
Você queria falar mais alguma coisa, Danilo? Era só isso? Era só para saber mesmo? Era só para saber, muito obrigado. Todo mundo ficou rindo, né? Danilo. E continuando com a questão, então, nós vimos, isso que eu estou falando é epistemologia infantil. Epistemologia, esse termo significa, se relaciona à produção do conhecimento. Como que um conhecimento é produzido? A epistemologia estuda isso. E existe a epistemologia das ciências. Dentro de cada área há uma epistemologia. Eu posso estudar a epistemologia da matemática, já que vocês são da matemática. Mas dentro da matemática há ramificações também, há campos de investigação. E é possível estudar determinado campo de investigação e sua epistemologia, como que se chegou ao estado atual desse campo de investigação. Mas aqui, quando a gente fala em epistemologia infantil, isso vem de Jean Piaget. Piaget é um importante autor da psicologia do ensino e da aprendizagem. E ele descreve que cada indivíduo, cada criança desenvolve sua própria epistemologia. Cada um de nós desenvolve o seu conhecimento de alguma maneira, ou de várias maneiras, né, ao longo da vida, a começar pela infância. Essa é a epistemologia individual de cada um. E a epistemologia infantil, ela mostra isso, há um processo de aprendizagem que é mais ou menos o que eu estava falando, essa aprendizagem, como eu mostrei, né? A aprendizagem horizontal entre algumas crianças indígenas. Há um processo de aprendizagem que cada criança, ou no contato entre elas mesmas, vai descobrindo. Um processo que exige descoberta, invenção, trocas, representações, recriações. É próprio da criança. Em cada fase em que ela se encontra, individualmente, de acordo com o que aquela criança é, sua herança biológica e sua herança cultural. E mais, né, a herança familiar, o ambiente em que cada um vive. Mas há um processo de ensino que introduz. Como eu tinha falado, naquelas crianças indígenas, é um processo horizontal e vertical. O vertical envolve os adultos, a influência dos adultos. Aqui nós temos a influência da escola. Já pensando na educação escolar, como ela ocorre nos ambientes formais de educação, tem um processo de aprendizagem por descoberta, invenção, troca, representação e recriação das próprias crianças, mas tem o processo de ensino, que introduz, por meio da escola, um conhecimento universal. E esse conhecimento universal significa um conhecimento que é para todos. E aqui é que está a questão de como manter um equilíbrio. O aluno ele está, ao mesmo tempo que ele está sendo submetido a esse processo de ensino, que está introduzindo a ele num conhecimento universal, que é para todos, ele tem suas particularidades, tanto a nível de individualidade, de cada um por si mesmo, quanto a nível cultural, se a gente pensar agora nas etnias, não em raças, já que nós percebemos pela antropologia cultural que esse termo raça não se aplica direito à espécie humana. Aí nós temos aqui o conceito de etnias, que é muito mais interessante de empregar, e todas essas ideias que nós vimos hoje, né, da antropologia cultural. Agora vamos pensar um pouco a nível social. Nós estávamos pensando do ponto de vista cultural, a educação. Agora, a educação do ponto de vista social. Esses são os três autores que formam a tríade de fundadores da sociologia. Aqui eles aparecem o nome deles aparece nesse quadrinho comparativo. O que cada um considera como objeto da sociologia e o método principal para estudar esse objeto. Nós temos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Vejam pelas épocas que é mais ou menos
parecido, né? Marx é mais antigo até, porque ele não adentra no século XX, é do século XIX, mas Durkheim e Weber adentram, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Nós temos, para Marx, o principal objeto da sociologia são as classes sociais. Marx ele fundamentou muito a sua teoria na luta entre classes sociais. E o seu método é da dialética, ou seja, é observar sempre os dois lados das questões, das classes. Já Durkheim, ele tem como objeto principal da sociologia o fato social. Ele quer que tudo seja visto como fatos, sejam vistos como coisas que são passíveis de explicação. Essa é a proposta de Durkheim. O método é por explicação. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Não se preocupem assim com a sociologia em si, mas para a gente chegar ao âmago da questão que nos interessa hoje, né? Só entender essas diferenças entre os três autores. E o Weber, o objeto é a ação social. Para Weber, aqui tem algo parecido com o que a gente estava vendo até agora na antropologia, ou seja, o ser social ele é feito, mas ele também faz. Tem os dois lados. E aí o método é a compreensão dessa ação social, método de estudo. Cada um deles em particular, para a gente agora entrar realmente na questão da educação. Como eu falei em Durkheim, ele propõe que os fatos sociais deveriam ser vistos como coisas externas à pessoa humana, os fatos sociais aos quais a gente está submetidos por vivermos em sociedade. E eles são coisas externas, ele usava exatamente esse termo, coisas externas que podem ser estudadas, compreendidas através da sociologia. Essas coisas são externas a nós, a gente não, segundo a visão de Durkheim, a gente não tem como mudá-las. Elas têm poder de coerção, de imposição. Elas são impostas sobre nós. E a educação, nessa visão, ela seria uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações mais jovens. E essa visão de educação, ela realmente, durante muito tempo, ela foi predominante na nossa sociedade. E aí nós teríamos aquela visão oposta ao que nós vimos na antropologia. As crianças são vistas como tábuas rasas, ou seja, é um espaço vazio para ser colonizado pelas ideias dos adultos, sendo que nós já percebemos que não é assim que funciona. As crianças têm um mundo próprio, elas desenvolvem aprendizagem e elas também nos ensinam. Mas aqui é uma visão que por muito tempo foi predominante, fortemente predominante, e ainda pode ser encontrada atualmente, nesse nosso momento. Apesar de toda a teoria do ensino da aprendizagem que muda a nossa compreensão de educação. E Durkheim também coloca, as sociedades, elas têm realmente divisão de trabalho, isso a gente vê nitidamente, e que essa divisão de trabalho fomentaria o individualismo. Cada um está ocupado com o que tem que fazer, não se preocupa com os outros. E por esse motivo ele vê que a educação ela precisa transmitir valores morais e limites para as pessoas que estão individualistas, ocupadas com as suas vidas pessoais, com o seu trabalho. E a educação teria essa função. Nessa visão de Durkheim é isso. A educação, ela realmente é para a transmissão de conhecimento e de valores. E aqui nós temos antigas escolas, que realmente, nas quais isso sempre predominou. O quadro de giz, professora ou professor escrevendo no quadro, os alunos sentados nas carteiras e apenas escutando. Hoje nós estamos fazendo um pouco de aula sim, que é aula expositiva. Não que a gente tenha que abolir totalmente a aula expositiva, mas elas precisam estar colocadas dentro de um processo de ensino-aprendizagem de maneira equilibrada, com atividades que permitam que os alunos também possam desenvolver a sua própria construção de conhecimento.
Mas nessa visão de Durkheim não tem isso, não. É realmente saudade de uma aulinha assim? Eu não tenho, não tenho mesmo. Saudade no sentido do presencial, de repente, né? Para não ficar aqui assim, na tela do computador. Né? Talvez tenha sido isso que se falou, né? Mas aqui, Durkheim também colocava. Foi isso, Tylon. Há no indivíduo dois seres: o ser individual e o ser social. O ser individual, ele tem estados mentais particulares, e isso ficou muito claro na antropologia cultural. Já o ser social, ele está influenciado por um sistema de ideias, de sentimentos, de hábitos que exprimem o grupo no qual você vive. E aqui nós temos um pouco também daquilo que estava lá na antropologia cultural, que há o ser biológico e o ser cultural. Só que aqui ele não está falando do ser biológico, né? Ele está falando do ser individual, mas o ser biológico é um indivíduo, tem o seu corpo próprio, e na antropologia da criança e da infância falava no ser inteiro no seu ambiente, sendo construído constantemente, é esse ser individual. E esse ambiente ele envolve tanto a sociedade com seu sistema de ideias, sentimentos e hábitos, quanto a cultura. Eu posso estar numa sociedade inserida e ter uma cultura diferente da maioria. Não é todo mundo que pertence à mesma cultura vivendo numa mesma sociedade. Nós, por exemplo, estamos todos numa mesma sociedade. Mas o conjunto cultural ele pode ser diferente e é, de fato. Cada pessoa tem suas escolhas culturais, seus hábitos alimentares, sua religião, as músicas que gosta, os livros que costuma ler, que faz com que, além, né, aqui a gente está falando na visão de Durkheim, o indivíduo e a sociedade. A sociedade e o indivíduo são interdependentes, e é pela sociedade que a educação se diversifica. Mas sem considerar essa questão cultural, apenas a sociedade como um todo que nos impõe, através da educação, certos valores, certos hábitos, certos conhecimentos que são considerados universais. E por isso eu coloquei isso daqui para a gente refletir. Né? Esses momentos de compartilhamento entre os alunos e dos alunos para com os professores, eles têm que ser trabalhados com muito cuidado. Porque há essa influência realmente, mas não é um momento de neutralidade, porque cada um é um indivíduo, tem o ser individual sob influência do ser social, mas, além de ser indivíduo, é um ser biológico e um ser cultural. Vejam, é bem complexo tudo isso. E Weber, nós vimos que, aparentemente, a visão do Durkheim é que não tem jeito mesmo. O indivíduo está submetido à sociedade e a educação vai transferir para o indivíduo aquilo que a sociedade quer. Isso acontece de fato, mas com todas as teorias e as práticas de uma nova educação, de metodologias ativas, muito disso tem mudado. Outras tendências pedagógicas, além da tendência mais tradicional, da pedagogia tradicional, de aula expositiva, provas pontuais, guardar por memorização, educação bancária, tudo isso. Além disso, já existem outras tendências pedagógicas. E o Weber, ele ajuda, ele realmente contribui, ele vem a contribuir com uma outra visão de educação. Ele mostra a educação como um meio de socialização, de reprodução e manutenção social. Se você tratar a educação dessa maneira, você só vai reproduzir a ordem social. Mas aí, nesse movimento de reprodução da ordem social, ele mostra a perda de sentido e de liberdade da condição humana que está enjaulada pela busca de bens materiais, porque a pessoa humana está sujeita a essa socialização porque ela está buscando por bens materiais para sobreviver. A sua vida pode perder bastante sentido.
e liberdade, porque cada um individualmente tem suas necessidades, suas buscas. E ele coloca, Weber, que existem nesse processo de socialização muitas regras e normas que são propostas para nós e que nós temos que assimilar, só que essa assimilação depende da nossa subjetividade, a subjetividade é de cada um, de cada indivíduo. E aí é que vem, mais uma vez, a perda de sentido. Weber falou muito sobre o suicídio, e ele apresentou diferentes explicações para o suicídio, exatamente porque muitas pessoas não querem ser tratadas dessa maneira, não querem ser isso, e não encontram solução. A perda de sentido é tão grande que não encontram uma solução para esse sentimento de estar enjaulado. Mas existem muitas soluções, na verdade, muito melhores do que essa. E as soluções são buscas paralelas. Essas buscas paralelas estão tanto na educação, através de tendências pedagógicas alternativas à tendência mais tradicional, quanto nas artes, quanto na literatura, nas religiões, até mesmo nas religiões, existem religiões alternativas, existe muita coisa alternativa melhor do que partir para essa solução, que não é uma solução adequada. Né? Mas Weber falou sobre, né? Foi por isso que eu mencionei, a perda de sentido leva as pessoas, às vezes, a cometerem atos sobre os quais elas não têm condições de medir exatamente quais vão ser as consequências para elas mesmas e para os outros. E ele colocava o Estado, esse Estado burocrático em que nós vivemos, e o capitalismo, como um meio no qual a educação está sendo usada para a instrumentalização dos indivíduos. A educação seria o meio que eu falei aqui, o meio em que estamos. Ele é composto por um Estado que se organiza de uma maneira burocrática, e no qual o capital é o mais importante, é considerado o mais importante de tudo, sobre todas as coisas, o que é um grande problema, e causa todos os problemas que a gente imagina, as desigualdades sociais, a degradação do meio ambiente, a evasão escolar, a pobreza e a tristeza, essa perda de sentido, tudo isso acontece dentro desse estado burocrático e do capitalismo, onde a educação se torna um meio de instrumentalização dos indivíduos apenas. Em muitos momentos a escola foi vista dessa maneira. Hoje em dia nós temos uma legislação que já coloca a escola e a educação em si como um meio para promover a cidadania e a liberdade de expressão. E nós vamos chegar nessa parte na unidade 2 da disciplina. Mas essa instrumentalização significa preparar para o mercado de trabalho. A educação ela, na verdade, já veio aqui para nós, a educação, esse processo, né, o sistema educacional, como ele é atualmente, a partir do que ele foi nas suas origens, já chegou aqui no Brasil com a intenção de preparar a mão de obra para a corte. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, eles também trouxeram a princípio os jesuítas. Mas aí depois teve outros períodos da história da educação, o período pombalino, Marquês de Pombal, e etc. Não é o nosso objetivo aqui falarmos sobre os períodos da história da educação no Brasil. Mas chegou um ponto que, quando nós vivemos o processo da ditadura militar, né, entre finalzinho dos anos 60 até mais ou menos meados dos anos 80, em que isso daqui ficou ainda mais forte, e as escolas militares, elas preparavam, instrumentalizavam, e não só as escolas militares, a escola técnica, o ensino médio, que hoje é ensino médio, foi chamado segundo grau, né? Em outros tempos mais remotos, era o segundo grau, ele foi direcionado para se tornar
para as escolas técnicas, né? Teve um período assim em que as escolas técnicas predominaram muito no que é atualmente o ensino médio para instrumentalizar indivíduos. E aí é um tipo de educação que não se preocupa tanto com essas questões que nós estamos falando aqui. É uma educação de transferência de modelos, de fórmulas, e geralmente seguir, o professor ele está ali só para transmitir conhecimento mesmo, e instrumentalizar para o mercado de trabalho. Essa pedagogia do treinamento, que é colocada dessa maneira, com esse nome, por Weber, a pedagogia do treinamento. Aqui vocês têm dois desenhos. Do lado esquerdo, o professor está moldando o aluno e ele fala: "Faloei a minha imagem e semelhança, pois sou o seu mestre, entre aspas, e criador." Aí o aluno está ali sendo moldado como se fosse um objeto. E aqui à direita, vocês veem esses quadrinhos. Os alunos, a princípio, estavam desenvolvendo diferentes pensamentos. Aí o professor faz um pensamento quadradinho e os alunos têm que repetir o mesmo pensamento. Isso é a pedagogia do treinamento. E Weber fez uma crítica forte a essa pedagogia. Ele chamava, dentro desse processo de socialização, os indivíduos estão sendo treinados para isso, para manter a ordem social, perdendo o sentido deles mesmos, de si mesmos. E o Marx, ele também embarca bastante nessa questão, mas ele tem suas ideias muito próprias, o materialismo histórico dialético, o conflito entre as classes, nas relações de produção. Para Marx, essa questão do materialismo histórico dialético é o que a gente ainda vê hoje em dia. Vejam a época dele, 1818 a 1883. Mas essas ideias socialistas, elas queriam, a proposta era mudar essas relações de dominação entre as camadas sociais. As relações de dominação que eram tidas como normais, e o trabalhador era alienado de suas escolhas. Haviam e há classes que dominam e classes que são apenas de trabalhadores, são voltadas à produção. E aí a educação ela existe para continuar promovendo esse conflito aí. Mas Marx propunha uma educação diferente. Ele colocava a educação existente na sociedade capitalista, da maneira como ela estava sendo feita, ela não seria responsável por nenhuma transformação realmente. Aí seria esse desenho parecido com os desenhos que eu coloquei ali no Weber. Aqui nós temos o professor mecanizado e os alunos também, seguindo o professor e se tornando mecanizados como ele. Mas Marx, ele percebia a possibilidade realmente de disseminar uma consciência cidadã resgatando a educação. Ele tinha já essa visão, vejo, no século XIX, e algo que foi realmente trabalhado na antropologia cultural, na psicologia da aprendizagem, e que hoje em dia se torna já mais palpável devido a várias tendências pedagógicas que já existem, várias metodologias, e pela nossa própria formação continuada, nós que estamos na área da docência, e estudando e percebendo sempre na própria prática, com os alunos, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Havia a possibilidade de disseminar uma consciência cidadã, e a educação, nesse caso, seria um pressuposto de emancipação. Emancipação, e isso aparece na nossa legislação. Por esse motivo, quando nós optamos por fazer uma educação diferente da tradicional, nós não estamos incorrendo em crime. Isso que é o que fala a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela já prevê que a educação promova a emancipação do alunado, como estava aqui nas ideias marxistas.
Mas ele propunha, naquela época, ele propôs escolas que articulassem ensino e trabalho, escolas politécnicas. Só que tinha um ensino que visava essa emancipação. Não era apenas o ensino para o trabalho, embora também fosse, ele misturava as duas coisas. E aqui eu finalizo com esse desenho da educação liberta, né? E escravo nem pensar. Essa é a visão que nós queremos desenvolver nessa disciplina, e por esse motivo eu fiz essa introdução fazendo essas interfaces entre a antropologia e a sociologia numa leitura de educação que promove realmente liberdade e emancipação. Eu vou parar de gravar agora e eu continuo conversando um pouquinho com vocês para a gente falar sobre o fórum e também tirar algumas dúvidas de vocês, o que vocês mais quiserem conversar. Só um instantinho.